Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Nós estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição desta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Estamos chegando com muita informação do esporte. Afinal de contas, nós tivemos ontem rodada dupla, né? Guarani e Ponte Preta jogaram ontem à noite, daqui a pouquinho o Júlio traz os destaques. Ótima tarde para você que acompanha no FM 99,1, no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas, no YouTube, no Facebook. Obrigado a todos vocês. Aliás, interajam conosco. 991869070 é o nosso WhatsApp para você participar, tá bom? Vai lá, manda seu recado, manda sua mensagem, porque você participa com a gente. E claro, vai poder dar opinião, porque agora à tarde começou a pingar aí em vários portais esportivos a respeito do substituto do técnico Tite no pós-seleção brasileira. Afinal de contas, o técnico Tite pós-seleção brasileira, falou que após Copa do Mundo, falou que não continua como técnico, não é? E aí surgiu o nome que, segundo informações, é o preferido da CBF. Trata-se de Fernando Diniz. Você pode mandar aí a sua opinião a respeito do Fernando Diniz como técnico da seleção. O que você acha? Manda aí pra gente, manda mensagem aí no 991869070, 19 é o DDD. Pra você que está no YouTube também pode mandar o seu recado e participar com a gente. Vamos com o primeiro destaque de Júlio Nascimento. Chega mais, Julião. Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. O Guarani volta a Campinas depois de um resultado positivo fora de casa contra o Operário. O Bugre está fora da zona de rebaixamento e torce agora para a Chape para seguir fora do Z4. E também informações da Ponte Preta, que tem preocupações para o jogo contra o Londrina, mas a Macaca aposta no tempo de descanso e recuperação até o próximo compromisso na série. Muito bem, Carlão de Freitas, boa tarde. Tudo bem com você, Carlão? Tudo tranquilo, Cabelinha, graças a Deus tudo tranquilo, preparados aí preparado, né, para mais uma quarta-feira de Copa do Brasil, né? Embora meio que o caminho já está traçado aí para o Flamengo, mas tem o jogo, né? Tem o jogo. E o futebol é o único esporte coletivo que dá para reverter uma situação dessa. É verdade. Você sempre diz, né? Aquela frase que é patenteada sua, aliás, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Exatamente. Então, essa tá registrada lá, o Bolacha já mandou, inclusive, lá, já pediu a patente e o registro também da frase. Muito bem. Certo, então. Muito bem, Fábio Scheibe. Boa tarde para você, Fabião. Tá tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvintes CBN. Tudo bem, graças a Deus, Cabela. Legal, tivemos aí ontem mais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro nessa 30ª rodada, né, Fabião? É verdade. 2 jogos envolvendo os times campineiros. O Guarani teve um ótimo resultado fora de casa, ganhando o Operário por 1-0. E a Ponte Preta ficou no empate com o Ituano por 1-1. 30ª rodada que teve abertura na segunda-feira, com a vitória do Sport sobre o Bahia por 1-0. E ela prossegue na sexta-feira, viu, Cabelão? Legal, então. Vamos fazer o seguinte, você volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais a respeito desta rodada, 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São 4 horas e 7 minutinhos. Quero colocar em pauta aqui também no programa, aqui nessa abertura aqui, o Carlão sempre fala, né, Carlão? O Carlão não é chegado da terceira camisa. Não. E a Umbro, rapaz, está lançando, aliás, está lançando hoje, as terceiras camisas aí, né? Uniforme número 3, com uma campanha, inclusive, Carlão. Vamos lá. Achei muito bacana, viu, Carlão? Chama Nations 2022. Olha só. Vamos lá. O Grêmio vai ter a terceira camisa do Grêmio vai ser em homenagem ao Uruguai. Celeste. Então, peraí, deixa eu já fazer com relação à terceira camisa, eu tenho uma ressalva. Eu sou contra a terceira camisa, não gosto. Mas quando a terceira camisa ela tem a ver com as cores do clube, eu tolero.
Muito bem. Então, isso significa que eu tolero essa terceira camisa do Grêmio. O Fluminense vai ter a terceira camisa em homenagem à Inglaterra. A Inglaterra, qual que é a tonalidade, assim? Porque a Inglaterra tem a bandeira da Inglaterra e a bandeira do Reino Unido, né? Vamos procurar aqui, então, vamos ver se eu acho Vamos aqui, ver. né, os Se uniformes, se for uma cor avinhada, sou favorável. Se for uma cor verde, eu sou favorável. Agora, se for qualquer cor que não tenha a ver com o Fluminense, já vou torcer o meu nariz. Muito bem, então vamos, enquanto eu vou procurando aqui, a gente vai seguindo aqui. O Santos vai ser homenagem à Nigéria. E a camisa do Santos é uma camisa, ela é preta e acinzentada. Preta e acinzentada? Isso. Vamos lá, vai. Vamos tolerar em virtude do preto e cinza, porque tem a ver com as cores do Santos. Tá, o Sport vai ter a camisa em homenagem à Holanda. Vou mostrar aqui pra você, ó. Olha aqui, essa aqui, ó. Essa aqui é do Sport, ó. Não. Não gostou? Não. É bem laranja, né? Bem laranja, bem laranja. Quem mais aqui? Vamos ver quem mais tem aqui. Então, de todas essas, até agora, só o Sport que me... O Avaí vai ter homenagem à Argentina. Opa, tudo a ver. Aí sim. Aí sim? Aí sim, porque o Avaí é azul. Exato. E a Argentina é alve celeste. Muito bem. E a Chapecoense, ela é homenagem à Itália. A Itália? A Itália é azul, a Chapecoense é verde. Então não. A bandeira da Itália tem verde. Isso, só que esportivamente a Itália é azul. Então não gostou. Não gostei. Então, as minhas restrições são o Sport Recife com o laranja e a Chapecoense, né? Com o azul. Isso, muito bem. Tá aí certo. o Carlão. É que tá vendo? Eu não sou tão assim. O Carlão tá hoje só meio azedo. Só meio azedo, né? Por exemplo, eu me lembro semifinal de Copa Libertadores 2012, que foi tão significativa para o povo corintiano, mas na semifinal o Corinthians entra em campo para enfrentar o Santos Futebol Clube. Eis que o Corinthians entra no Pacaembu com o seu uniforme tradicional, branco, calção preto, meia branca, do jeito que a gente aprendeu a gostar do Corinthians. Sim. A gostar do Corinthians. Aí entra o Santos Futebol Clube, aliás, um clube que eu tenho um grande apreço, tenho assim, uma ligação afetiva enorme, e o Santos me entra com um azul celeste, numa semifinal de Libertadores contra o maior rival. Isso é inaceitável. Acabou pagando um preço, o Corinthians se classificou. Muito bem. Tá aí, portanto, então, o Carlão dando o seu posicionamento em relação às camisas número 3. O Fernando mandou um WhatsApp aqui. Fernando Diniz só pode ser piada, hein? Aí o... Tem gente com um humor mais ácido ou pior que o meu, hein? O Fábio Veloso tá dizendo aqui, olá, pensando no ano que vem, já tô vendo que a reformulação no Palmeiras vai ser difícil. A torcida e a imprensa vão massacrar o time e o treinador, mesmo sendo Abel Ferreira. Que pena que o Brasil seja assim. Pois é que já tem 3 nomes que estão saindo. O Rony, o Danilo e o Scarpa. Esses 3 nomes já estão de saída, né? Sim. Aí hoje eu vi uma matéria que o Wesley está sendo emprestado para o Bahia. O Grupo City que é o Wesley lá no Bahia. Então é mais um nome que está saindo do Palmeiras. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Aqui é o seu Adelino. Ô, seu Adelino, tudo bem com o senhor? Então manda aí, gostou do Fernando Diniz como opção para a seleção brasileira? Tem mais mensagem aqui chegando. Boa tarde, amigos da CBN Campinas. Fernando Diniz... Aí não, isso é loucura da CBF, ou é brincadeira de mau gosto. É o Formiga, não da Ponte Preta, é o Formiga lá de Hortolândia. Tá mandando recado aqui. O Ivan Guatur de Campinas, amigos da imprensa. Aqui é uma pauta, não tem nada a ver de mensagem. Aqui é pauta, vamos devagar aí, né? A gente vai tropicando aqui de vez em quando, né? Boa tarde, senhor Cabela e todos da equipe, sempre juntos. Obrigado. Diniz na seleção sem condições. O Cuca é o mais preparado, é o Marcelo, lá do Jardim Marisa. Obrigado, Marcelo. Tá dizendo que o Bugrão venceu ontem, convenceu. Muito bem, que legal. Enfim, gente, vai lá. O que você acha do Diniz na seleção brasileira? Pode mandar sua mensagem aí, o seu recado. Você gosta do Diniz, Carlão, na seleção? Gosto do trabalho do Diniz. Ultimamente tem apresentado, tem levado o Fluminense aí a um patamar bacana dentro do futebol brasileiro. Não sei se seria o momento em termos assim de experiência de carreira, embora ele já tenha trabalhado em grandes clubes, mas
custa tentar, né? Concordo com o internauta quando ele fala o Cuca, além de ter uma carreira mais consolidada que o Fernando Diniz, tem conquistas também. Acontece que o Cuca, o extracampo, eu acho que o pessoal não vai deixá-lo trabalhar, infelizmente. Mas não vejo assim com tanta rejeição a presença do Fernando Diniz na seleção. Agora, o problema é o seguinte: numa primeira crise, até pela força que o Diniz ainda não tem, eu acredito, por exemplo, o Diniz não chega na seleção como o Tite chegou, fortalecido, né, já consolidado na carreira, como o próprio Vanderlei Luxemburgo chegou à seleção, os fatores extracampo acabaram atrapalhando o Lucha no comando da amarelinha. Então acho que numa primeira crise, talvez, eu não sei se o Fernando Diniz suportaria, porque a CBF poderia mandá-lo embora. Agora, com relação à sua competência, o trabalho que ele está fazendo no Fluminense, o trabalho que ele fez no São Paulo, mesmo não tendo conquistado, mas conduziu o São Paulo ao quase, né? E o São Paulo há muito tempo não fazia um campeonato brasileiro como fez na era do Diniz. Não custa tentar, Cabela, não custa tentar. Falando em Diniz, a gente lembra Fluminense. Eu falei aqui que o Fluminense é homenagem à Inglaterra, a camisa, que o Bellatini, que daqui a pouquinho vai estar batendo papo com a gente, já mandou aqui, ó. Tem a ver, inclusive o Fluminense, quando ele foi campeão em 2012 contra o Palmeiras lá em Presidente Prudente, foi com essa camisa grená, né? Grená, aí sim, aí tem tudo a ver com o Fluminense. Fernando Diniz é um técnico que prioriza jogar bonito. Não dá para dizer se daria certo na seleção, pois os resultados obtidos na carreira em termos de títulos são inexpressivos. Seleção é resultado, haja vista que muitas seleções jogaram bonito e não ganharam. Ou seja, 82 ele está dizendo aqui, por exemplo, né? Em compensação, outras que praticaram futebol não dos mais vistosos foram campeãs, como a de 94. Difícil chegar a uma conclusão sobre o Diniz na seleção. É o Daniel Ferraz Xavier que tá mandando aqui o WhatsApp para nós aqui. Obrigado, Daniel. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, plantão Fábio Scheibe, que volta daqui a pouquinho, coordenação de esportes Rafael Pio, direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mack, locação de caminhões Munk e guindastes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Galera do YouTube já tá acompanhando o Mário Quintino na tela do YouTube da CBN Campinas. Boa tarde, Mário. Situação das estradas neste momento. Oi, Cabela. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma informação importante, Cabela, porque aconteceu um acidente na rodovia Professor Zeferino Vaz. Esse acidente na altura do quilômetro 116, a gente está em contato com a concessionária que administra a rodovia, mas há uma movimentação por lá, tem movimentação da Polícia Rodoviária e também das equipes que administram a rodovia Professor Zeferino Vaz da concessionária.
Por isso, atenção, você que sai de Paulínia, vem em direção de Campinas, não tem interdição, mas atenção nesse trecho exatamente por conta desse trabalho que acontece à altura do quilômetro 116. No sentido contrário, para quem sai de Campinas, vai em direção de Paulínia, aí segue sem dificuldades em toda extensão e rapidamente na rodovia Campinas-Mogi, o nosso ouvinte vai fazendo aí um bom caminho, tanto em direção de Mogi, quanto no sentido contrário na chegada a Campinas. Cabela. Legal, Mário, volta daqui a pouquinho. Na 99 você conta com viagens seguras, assim como os motoristas parceiros, 100% dos passageiros são verificados. Conta com a 99. Venha conhecer o... Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Do vôlei. Oferecimento Goodbom. Super simples. Construtora Patriani. Somos movidos pelo futuro. Campeonato Mundial Feminino de Vôlei vai começar no próximo dia 23 e ele está dividido em duas sedes também, como foi o masculino. Só que as sedes são Polônia e Holanda. E no masculino foi Polônia e Eslovênia. O Brasil vai em busca de um título que ainda não conquistou e fará sua estreia no sábado, dia 24, contra a República Tcheca. As 4 primeiras seleções classificadas no grupo passam à próxima fase. No grupo, além do Brasil e República Tcheca, tem Colômbia, Argentina, Japão e China. A região da Avenida Norte e Sul, em Campinas... Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Ação Esportiva, com Rafael Bellatini. Muito bem, o Rafa já está com a gente aqui para a gente bater um papo a respeito de Champions League. Começou na semana passada, na quarta-feira nós não tivemos programa, então nós falamos hoje, que já está na segunda rodada, e tivemos vários jogos bacanas e importantes. Boa tarde para você, Rafa, tá tudo bem comigo? Tudo bem, Cabela, grande abraço para você, para o Carlão, para o amigo ouvinte ligado na CBN. Legal, bacana. Agora, esses jogos que aconteceram, acho que o principal jogo de todas as duas rodadas, de todos os grupos e das duas rodadas, foi ontem Bayern e Barcelona, né? Acho que foi o que mais chamou atenção nessa fase de grupos, pelo menos até agora. Pois é, um jogo que chamou bastante atenção. Tem uma outra partida que foi na semana passada, mas acho que vale destaque, né? Que foi a derrota da equipe do Liverpool, perdendo de 4-0 para o Napoli, né? O Liverpool, que foi vice-campeão no ano passado,
levando um chacoalhão aí de uma equipe italiana. A gente sabe que o futebol italiano perdeu um pouquinho do seu protagonismo na Champions League, mesmo naqueles anos de domínio da Juventus no campeonato italiano, não conseguindo ir adiante, contratou o Cristiano Ronaldo, não conseguiu ir, e mesmo assim o Napoli foi lá e fez 4-0. O Liverpool se recuperou um pouco ontem, fazendo 2-1 no Ajax, no apagar das luzes, né, na Bacia das Almas, ali 2-1 aos 89 com o Matip. Mas ontem, de fato, a grande partida foi a vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona. É uma rivalidade que vem se aquecendo nos últimos anos. São poucos confrontos históricos entre as duas equipes, mas já tem uma certa freguesia, né? Porque são 12 confrontos, e eu separei os números aqui, ó, são 9 vitórias do Bayern de Munique, 1 empate e 2 vitórias do Barcelona. Caraca. Apenas, né? É complicado esse tipo de confronto em Champions League, e nos últimos anos, a gente vai lembrar que durante a pandemia, aquela final, aquele playoff final acontecendo em Lisboa, tivemos 8-2 para o Bayern de Munique em cima do Barça. Verdade. Depois, 2 confrontos na temporada passada, 3-0 para o Barcelona, para o Bayern de Munique, aliás. E ontem, mais uma vitória do Bayern, 2-0 dessa vez. E num cenário que a gente até conversava um pouco antes de entrar no ar, né, Cabela? Que parecia que ia dar para o Barcelona. Foram 18 finalizações do time do Xavi em cima no gol do Neuer. E aí, o Sané e o Hernandes foram lá, fizeram 2-0, mais uma vitória para a equipe do Bayern. O Carlão, a gente estava acompanhando o início do jogo aqui, o Barcelona perdeu um gol, acho que com o Pedri, né? Pedri. Perdeu um gol, ele e o goleiro. Se faz aquele gol, seria 1-0 o Barcelona, poderia mudar a história do jogo. Mas depois o Bayern cresceu, né, Carlão? Mas o Cabela, boa tarde pro Rafa. Hoje estava acompanhando alguns debates, alguns noticiários relacionados ao futebol europeu. Apesar da derrota, né, e claro, a vitória do Bayern de Munique, me parece que a própria imprensa de Barcelona, o pessoal do Barcelona, reagiu assim com um certo otimismo para o daqui para frente do Barça, né? Me parece que o Barça saiu fortalecido apesar da derrota, apesar desse retrospecto difícil diante do time bávaro, né? Sim, a sensação é de que as coisas vão começar a entrar no eixo, né? Que o time está se encontrando, já foi mais competitivo, chegou a criar chances, poderia ter vencido, né? Não tem aquela história de jogou de igual para igual, mas perto dos últimos anos teve muito mais chances de vencer a partida, e jogando fora de casa, era uma outra situação, então pode virar. Só um detalhezinho, porque acabou de sair um gol aqui do Maccabi Haifa em cima do PSG, tá? Eu tava esperando você concluir. Eu tava esperando você concluir o seu raciocínio para me falar. 1-0, rapaz. É que eu tô de olho aqui embaixo e gol do Maccabi Haifa em cima do PSG. O Mbappé já perdeu um gol ali que foi absurdo. E é uma zebraça, né? A equipe do PSG que venceu a Juventus na rodada de estreia por 2-1. E agora, olha, o Maccabi Haifa que tomou uma goleada do Benfica. Então, é estranho, né? No mínimo estranho esse placar. Tem muito jogo pela frente ainda, mas tomar um gol do Maccabi Haifa já é um sinônimo de crise ali. E o gol foi nas costas do Marquinhos, né? Então, pois é, né? Mas assim, eu quero destacar o gol que o Mbappé perdeu, né? Sim. Eu não sei, eu comentei aqui já que eu tenho a teoria que o Neymar acertou o maior lote possível na cabeça do Mbappé. Num ano de Copa é uma boa, mas pro PSG talvez não seja uma boa história, não. Mas que o Neymar tá povoando ali a cabeça do Mbappé, tá? É verdade, é verdade. Tá passando novamente o gol aqui, realmente o gol, o cruzamento feito ali na área ali, esse gol marcado pelo Maccabi. Mas enfim, agora, esse é mais uma surpresa, né? E bota surpresa nisso, né? O Paris Saint-Germain perdendo o jogo na segunda rodada da Premier League. Olha a festa do torcedor, hein? Olha a festa do torcedor. Mas enfim, agora... coisa diferente, né? Muito, muito diferente. Agora, para essa sequência aí, eu acho que no grupo de Barcelona e Bayern deve dar os dois, né? Ah, sim, a tendência é que os dois se classifiquem, né? A gente olha aqui até a situação dos clubes aqui. A Inter pode dar uma complicada, mas eu vejo o Bayern e o Barcelona como times superiores nesse momento, e a Vitória Pilsen está lá participando, quem sabe lutando por uma vaga na Liga Europa, e até essa vaga é mais complicada, né? Uma surpresa que eu vou trazer aqui dos jogos de ontem, a situação do Porto, né? Perdendo até para o Clube Bruges por 4-0, foi surpreendente. Um time como o Porto, jogando em casa, perder por 4-0, eu acompanho o futebol português aqui. O Porto tem uma boa equipe, é muito bem treinado.
mas acabou sendo surpreendido em casa. É um clube, o Clube Bruges, neste momento, é aquele grupo Liga Europa, né, que você olha os times assim e fala que todos eles poderiam estar na Liga Europa. Clube Bruges, Leverkusen, o Atlético de Madrid e o Porto, mas são clubes, vamos lá, nenhum desses está brigando pelo título na Champions de fato, e o Bruges está liderando nesse momento com 6 pontos, é o único time com 100% de aproveitamento. Seria surpreendente ver o Bruges passar na primeira posição. Pois é. Aliás, teve apedrejar o carro do técnico, né, com a esposa e o filho dentro, tudo. Pensa que é só no Brasil que tem essas calamidades, Carlão? Não tem, lá também. Aqui é complicado também, tá? Aqui, eu vou dizer que é menos que no Brasil, né? Aqui, isso aqui ainda é uma notícia do Brasil, acho que já está quase se tornando uma coisa comum, mas a gente lembra de históricos de invasões em CT na equipe do Sporting, né? Tem esse problema também, aqui o pessoal é mais emotivo, mas ainda assim as torcidas conseguem ter um certo contato, digamos, porque aqui em Braga tem uma loja, eu não sei nem se eles desistiram já, mas pelo que eu me lembro já tinham desistido, uma loja do Benfica, e a torcida do Braga, por exemplo, fica bravo, que alguém vai comprar alguma coisa do Benfica lá. Então essa loja, ela troca o vidro na vitrine e vão lá e quebram de novo o vidro. E é assim que funciona. Chegou um momento que eles deixaram o vidro quebrado e vão embora. Meu Deus do céu. Muito bem, são 4 horas e 30 minutinhos. Temos que dar passagem para o repórter CBN que está chegando aí, meu caro Rafa Bellatini. Um abraço para você, até a semana que vem. Um abraço, até a próxima, Cabelo, meu amigo ouvinte ligado na CBN. No intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Repórter CBN. Quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Candidatos à presidência da República repudiaram um ataque contra a comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Vera Magalhães, pelo deputado Douglas Garcia. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou que esse tipo de atitude vem de pessoas que vivem do ódio e não gostam de democracia. Simone Tebet, do MDB, prestou solidariedade à jornalista, classificou o ataque como barbárie e pediu que as autoridades tomem providência. O candidato do PDT, Ciro Gomes, comentou que a escalada de ataques bolsonaristas a Vera Magalhães já chegou ao ponto máximo. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o caso. 4 servidores ligados à Prefeitura do Rio de Janeiro e à Câmara Municipal, que estavam na lista secreta da Fundação CEPERJ, foram afastados. A exoneração foi publicada no Diário Oficial de hoje. A lista obtida pelo jornal O Globo mostra nomes de comissionados que receberam pelo CEPERJ. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado entregaram à Justiça uma lista com 263 funcionários que estariam na lista secreta da CEPERJ, o Centro de Estudos e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro. Voos foram cancelados no aeroporto de Heathrow, em Londres, para garantir silêncio nos céus, enquanto o caixão da Rainha Elizabeth II era transferido do Palácio de Buckingham para Westminster nesta quarta-feira. Segundo a administração do terminal, os passageiros serão notificados diretamente pelas companhias aéreas. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quem
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse uniceter.com.br. Uniceter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Trânsito. Muito bem, voltamos com o Mário Quintino agora para falar do trânsito em Campinas. Mário. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue na Teodoreto de Almeida Camargo. Por enquanto, o trânsito já é intenso para quem vai acessar a rodovia Professor Zeferino Vaz, por isso atenção tanto para quem sai do Taquaral, quanto no sentido contrário para quem vem da Estrada dos Amarais. Aproveitando para falar da Estrada dos Amarais, nosso ouvinte segue aí sem problemas nesse momento nos dois sentidos, e só para atualizar a situação da Zeferino Vaz, Cabela, nós comentamos, não é, sobre um acidente que aconteceu em Paulínia, e aí já fazendo uma correção, foi no quilômetro 118 e não no quilômetro 116, isso na pista sentido Campinas. A boa notícia, apesar do acidente, Cabela, é que o motorista sofreu apenas ferimentos leves, o veículo já está sendo retirado, mas ainda há um trabalho acontecendo. Então atenção para quem sai de Paulínia e vem em direção de Campinas, à altura do quilômetro 118. Cabela. Um abraço, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Da edição. Muito bem, de volta, são 4 horas e 37 minutos. Vamos falar da rodada dupla. Vamos começar pela Macaca. Bota a Ponte Preta aí no ar, meu caro Bolotinha, que chegou a 40 pontos, está próximo daquele número mágico para escapar matematicamente do rebaixamento, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta ontem ficou no empate contra a equipe do Ituano, 1-1 jogando no Moisés Lucarelli. O time chega a 40 pontos, está projetando aí nas próximas 2 rodadas alcançar os 45 pontos. A Ponte, ela tinha a possibilidade ontem de chegar em 3 marcas legais. A primeira marca, 2 vitórias consecutivas em 2022, o que ainda não aconteceu.
7 vitórias seguidas em Série B jogando no Moisés Lucarelli, o que não acontecia desde 97, e estava perseguindo alcançar o recorde de 98, quando conseguiu 8 vitórias seguidas no Majestoso. Claro que ela teve ali a oportunidade com gol de falta do Elvis. Aliás, há mais de um ano a Ponte não marcava de falta, desde o Rafael Santos contra o Vila no dia 2 de outubro, aliás, quase um ano, que a Ponte não balançava as redes na bola parada. O Elvis foi esse jogador importante, mas não foi suficiente para a vitória, e o foco agora está no jogo contra a equipe do Londrina, mas a Ponte tem longos dias de descanso para preparar o time até o próximo compromisso, só joga no dia 23. Então são 10 dias de descanso. A Macaca não vai contar com Fraga, que está suspenso, espera a avaliação médica do Norberto e também do Igor Formiga. Norberto, que está com uma lesão muscular, foi substituído para a entrada do Bernardo, e o Formiga, que está se recuperando de uma luxação no ombro, também é dúvida para o próximo compromisso do time dentro da Série B. Cabela. Pois é, e esse próximo compromisso é com Londrina, mas vamos falar de ontem. Primeiro da falta. A falta cobrada pelo Elvis. Ele pegou, foi com a mão que ele colocou aquela bola, não foi, Carlão? Nossa, foi bonito, né? A maneira como ele bateu, porque não foi aquela falta, por exemplo, o cara vai e solta o petardo, né, de furar a rede, passar pela barreira, não. Ele bateu fraquinho, né? Não sei se a folha seca era assim, sabe, né? aquela cavadinha que o cara dá no pênalti, no meio do gol? Só uma cavadinha assim, quebra o goleiro, né? Nossa, foi mais ou menos isso. E aliás, o conjunto da obra, né? Porque a jogada do Fecim, que nós até brincávamos, que ô louco, ele foi passando, de repente o gol estava se apresentando para ele, o jogador do Ituano fez a falta, ele poderia ter sido pênalti, né? Foi muito próximo ali da área. O Elvis bateu, mas bateu de um jeito. Mas até o Cabela, depois, acho que no Twitter da Ponte, né? Eles colocaram ali as imagens. Ele faz o posicionamento do corpo como se fosse bater um pênalti mesmo, né? Ele olha o posicionamento do Jefferson, aí ele joga o corpo para um lado, bate do outro. O Jefferson ficou, não tinha o que fazer também. Né? Porque a bola tá a 1 metro da linha da grande área. Dentro e é difícil fazer gol dali, porque tá muito perto, a barreira anda, exato, né? Mas foi na cavadinha, justamente. Foi um toque como se fosse uma cavadinha. A barreira não consegue subir porque é muito rápido, tá muito próximo. E a hora que a bola passa da barreira, não dá pro Jefferson chegar. Não tem nem jeito. Aí ele fez igual tem em 87, sabe aquele gol do Zico, né, contra o Santa Cruz? Aliás, quem tomou foi o Birigui, né, jogador que passou pelo Guarani. E o Zé do Carmo ficou de costas, né, pro Zico, né? Aí o Birigui chama a atenção: ô Zé, de frente, barreira de frente. Ele falou assim: não, deixa eu ver porque vai ser gol. Então o Jefferson Paulino, ele ficou acompanhando, não tinha o que fazer. Foi uma cobrança maravilhosa, magistral, não teve como fugir da comparação, né? Ontem, né, na Sport TV, parece que no intervalo eles fizeram isso. Hoje também, na matéria do nosso amigo Gustavo Biano, eles fizeram também uma comparação, o gol do Dicá contra o Corinthians, a cobrança do Elvis. Foi muito bonito, realmente. E importante, né, esse gol aí, porque a Ponte Preta até então tava bem no jogo, a Ponte Preta. Aí o Ituano cresce, mas a Ponte Preta não fica mal no jogo ainda. Tanto é que o Jefferson Paulino, que tomou esse gol de falta bonito, foi ele que salvou o Ituano de perder o jogo. Sim. Porque o Ituano teve um certo domínio, principalmente no segundo tempo, mas o Kaique França não fez nenhuma grande defesa. O Jefferson, ele fez aquela do Fecim, que foi linda, né? 4. A do Fecim. No segundo tempo. A do Leonaldi ainda no primeiro tempo, que ele busca no canto, e a bola toca na trave e vai pra fora. Aí tem uma no segundo tempo. Cabeceio do Fábio Sanches no segundo tempo. O cabeceio do Fábio Sanches, que ele vai no canto. E tem mais uma ainda no segundo tempo, que eu não me lembro quem que concluiu. Mas foram 4 defesas, que eu vi os melhores momentos hoje algumas vezes para contar, inclusive. Foram 4 defesas que o Jefferson Paulino fez e salvou o Ituano. Afinal de contas, essas foram defesas que eram boas. A bola estava indo pro gol. Aliás, o jogo em si foi muito bom, né, Cabelo? Foi, um jogão. Foi aquela coisa, o empate, tudo bem, frustra um pouco aquela coisa do sonho que o técnico Hélio dos Anjos estava pregando para os seus atletas, mas foi um jogo bem jogado, né? O Ituano, uma grata surpresa. Aliás, e parabéns o pessoal de Itu pelo trabalho que tem feito, desde o Mazola, passando agora pelo Carlos Pimentel, é o 7º colocado com 41 pontos, a Ponte vem logo atrás. Então foi aquele 1-1 encaixado. O Ituano também não merecia sair de Campinas com a derrota. Jogou muito bem. Não se intimidou com a vitória parcial da Ponte, foi lá, buscou o empate. Então foi um empate justo pelo que a Ponte apresentou, pelo que o Ituano também apresentou. E nós falamos do momento, né, do sonho, falamos
Falamos de técnico Hélio dos Anjos. Ele tá fazendo um ótimo trabalho na Ponte Preta, não tá, Júlio? Cabela, uma informação sobre a situação do Hélio dos Anjos. Ele foi novamente consultado por um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Ele já tinha sido procurado pelo Juventude há 2 meses e no final de semana, antes do Avaí acertar com o Lisca para a vaga do Barroca, o Avaí procurou o Hélio dos Anjos, mas ele optou por seguir na Ponte Preta e cumprir contrato. Ele falou sobre esse tema na entrevista coletiva. Eu confirmo, mas eu não saio da Ponte nunca antes de terminar o meu contrato. Mas o Avaí te procurou. Eu não vou citar normalmente ninguém, você entende? Porque já morreu, né? Mas eu não saio, não tenho motivo nenhum, quero terminar minha competição aqui, estou muito bem entrosado com o clube, com a cidade, com as pessoas do clube, então é um fato que eu nem entro em discussão sobre isso e, inclusive, eu não sou daqueles treinadores, não tenho idade mais para ficar jogando notícia, né, para valorizar, eu acho que a vida minha está muito bem definida em relação... Eu tenho vontade de disputar a 2. Porque quem não sabe, eu disputei a 2 vezes, subi os times e participei do acesso dos 2 times, Santo André em 93 e 15 de Piracicaba em 94. Quer dizer, então daqui a pouco eu vou disputar a 2 com a Ponte e buscar mais um acesso. Isso para mim não muda nada, ser A2, ser A3, você entende? Para mim tudo é um aprendizado e tudo é uma oportunidade. Eu estou externando o meu pensamento, mas se daqui a pouco amanhã o clube chegar, não quero, acabou, a minha vida continua. Eu estou externando o prazer que eu vou ter de continuar trabalhando na Ponte. Mas isso é a vida que vai seguir. O Hélio dos Anjos tem muita confiança do presidente Eberlin, né, Cabelo? Ele completa no próximo dia 25 7 meses de Ponte Preta, não conseguiu evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista, mas iniciou a recuperação na Série B e está sim nos planos da Ponte para, quem sabe, o projeto da Série A2 do ano que vem. E o Hélio dos Anjos recusando 2 propostas de Série A para seguir no Moisés Lucarelli. Mas é o Hélio dos Anjos, ele tá... A gente estava até conversando em off aqui, falando a respeito, né, Carlão? O Hélio dos Anjos, como a gente diz na brincadeira, tá com o burro na sombra. Tranquilo, tem uma carreira consolidada, talvez seja na Ponte, eu não vou dizer, até pela carreira que ele tem, mas a grande aventura da carreira dele. Acho que não vou chegar a este ponto, mas... Eu tenho certeza que a Ponte vai ficar marcada na vida do Hélio, né? Que é uma vida tão intensa no mundo do futebol, desde como jogador, passando por treinador, um currículo vasto, mas eu tenho certeza que naquele churrasco, naquela resenha, quando ele for contar a sua trajetória, ele vai lembrar da Ponte com carinho, né? Sim. Porque tudo que ele viveu aqui... E era um sonho dele dirigir a Ponte Preta. Ele é um cara bacana, uma resenha da mais alta qualidade, e passar o que ele passou aqui no Campeonato Paulista, né? Aquela barca que ele pegou, difícil, Série B, o início muito complicado, sendo questionado, ele abraçou a causa, falta de dinheiro, salário atrasado, sem contratação, de repente veio a janela e a Ponte mudou da água para o vinho e tem muito a ver também com essa coisa de gestão de grupo que o Hélio dos Anjos tem. Muito bem, são 4 horas e 46 minutos. A gente perguntou no começo o que você acha do Diniz como técnico da seleção, que é o nome que surgiu aí, né, hoje à tarde, em vários portais aí, dizendo que o Diniz é o nome em pauta da CBF para substituir o Tite. Aí tem mensagem chegando aqui, o Sérgio, ele tá dizendo aqui, o Tite vai ser rico da seleção, é isso? Mas não será campeão do mundo com a seleção. Tá bom, Sérgio, mas a gente tá aqui, né? Aí quem tá mandando aqui, deixa eu ver, Reinaldo, José Reinaldo. Diniz é bom, mas tem que evitar, ele tá dizendo aqui. Ele fala aqui, abraço, equipe nota 1000, vamos de Pepe Guardiola, não tem dinheiro, Pepe Guardiola já foi consultado. E não sai do City, segundo ele, né? Quer dizer, se chegar um caminhão de dinheiro lá também, não sei não, né? De repente, né? Quem tá mandando aqui, parabéns Hélio dos Anjos, atitude maravilhosa, como seria bom que todos os técnicos pensassem como ele. Quem ganha é a Ponte Preta. Um profissional maravilhoso como ele, está dizendo aqui, bacana, quem mandou essa mensagem aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Marcelo, valeu Marcelo, obrigado pela mensagem aqui pelo WhatsApp, o 991869070, você pode continuar mandando o seu recado. Vamos pro intervalo? A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição, oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas.
99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. De volta agora para falar do Bugrão. Bugrão que voltou a vencer e venceu a primeira fora de casa sob o comando do Mozart Santos. 3 pontos importantes. E mais uma vez foi ele, o Yuri Tanque, que deu a vitória ao Bugre, Júlio Nascimento. Cabela, chegando com informações do Guarani, de volta a Campinas, depois de um resultado positivo fora de casa contra a equipe do Operário em Ponta Grossa. O Guarani conseguindo finalmente vencer fora de casa com o técnico Moser. E importante, né, Cabela? O Yuri tem sido grande jogador de destaque nesse time do Guarani nos últimos jogos. Foi ele quem marcou mais uma vez o gol que tira o Bugre, pelo menos momentaneamente, da zona de rebaixamento. E desde que ele assumiu a titularidade do Bugre, o Yuri tem 11 finalizações perigosas, 4 gols marcados nos últimos 5 jogos, então ele é um jogador que tem marcado e tem exigido muito dos goleiros, né? Em alguns jogos o Yuri quase balançou as redes e parou em grandes defesas dos goleiros adversários, como ocorreu inclusive no derby, né? E tudo isso tem gerado mais confiança para o centroavante, que foi contratado no status de aposta, foi artilheiro do Capivariano, a diretoria do Guarani foi buscar, a comissão técnica respaldou a chegada do jogador e aos poucos ele vai se tornando a grande referência no sistema ofensivo do Guarani, mesmo com a presença do Jênison no elenco.
O Bugre joga na próxima terça-feira, então tem a semana para trabalhar e pensar aí qual será a formação. O Giovanni Augusto é desfalque certo, está suspenso e fica a expectativa pela volta do Júlio César ou se ele desfalca o Guarani por mais tempo. O Alvarino, esse, fora por 3 semanas por conta da lesão na mão. Então, o Guarani já vai projetando o time para a próxima rodada e de olho também na rodada, né, Cabela? Porque precisa torcer para a Chape contra o CSA. Se o CSA pontuar, por conta do jogo direto entre Vila Nova e Brusque, o Guarani volta à zona de rebaixamento, mas o time tem conseguido reagir e tem vencido aí nas últimas partidas alguns confrontos importantes. Cabela. A Chapecoense aí, né, que vence o jogo, para que o Guarani fique a rodada, termine a rodada fora da zona de rebaixamento, né, Carlão? Isso dá uma motivação mais. Sem dúvida, claro. Quanto antes sair, melhor, né? Mas a gente sabe que depender dos outros é sempre muito complicado. O importante é o Guarani pensar jogo a jogo, ir construindo aí a sua campanha de permanência. E tá indo bem. Tá indo bem, ontem conquistou a primeira vitória fora de casa sob a batuta do Mozart, né? Já havia conquistado em Novo Horizonte, na época do Chamusca. Mas hoje é um Guarani diferente daquela época, né? Hoje a torcida abraçou a causa, os jogadores entenderam, mesmo o Guarani em resultados adversos, mas já teve um comportamento de comprometimento. Eu falo das 2 partidas com uma atmosfera negativa para o Guarani, contra a Ponte, contra o Vasco, em que mesmo o resultado não acontecendo, mas o Guarani encarou, foi de igual para igual. Vacilou em Goiânia, já era para ter conquistado pontos lá em Goiânia, ou a vitória ou o empate. Então a gente percebe uma evolução no Guarani. E agora, com essa vitória fora de casa, cumprindo o seu dever dentro do Brinco de Ouro, que vai ser difícil também, mas é muito mais tranquilo você jogar precisando em casa do que ter que buscar fora. Então eu vejo o Guarani em boa situação, sim, para escapar do rebaixamento. Sair agora, não sei, talvez até não saia. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe que o time tem um norte, né? Tá com cara boa de permanência. Exatamente, em cima disso que a gente sempre fala. Demorou, parece que para engrenar, né? Mas agora o Guarani parece que começa a crescer no campeonato, né, Júlio? Cabela, o Guarani completou 15 jogos com o técnico Moser. Ele assumiu o Guarani quando o time também tinha 15 jogos. E o Guarani melhorou de produção, pelo menos é isso que apontam os números. Inclusive conseguindo uma vitória fora de casa que o Moser estava perseguindo há muito tempo. E ele falou sobre o impacto desse resultado positivo contra a equipe do Operário. Eu tiro um peso, assim, confesso que eu tiro um peso das minhas costas, porque nós não tínhamos vencido fora de casa ainda sob o meu comando, né? E vencer sempre é bom, fora de casa, num jogo como esse, um confronto direto, sabe? Todos os adversários que vêm jogar contra o Operário aqui sabem da dificuldade que é. Então isso nos dá uma confiança ainda maior. Temos, como eu falei antes, nós temos uma semana inteira para treinar. Isso é uma coisa que é um artigo de luxo, né, para nós aqui no nosso calendário louco que é. Então realmente aproveitar da melhor forma possível essa semana e corrigir, obviamente, sempre tem uma coisa ou outra para corrigir e se preparar mentalmente para realmente mobilizar não só o nosso time, mas a nossa torcida para o jogo de terça-feira. Muito bem, a palavra do Moser, que agora já está focado e concentrado nesse próximo compromisso. Terça-feira que vem, o Guarani tem jogo importante contra a equipe do Novo Horizontino. Cabela? É verdade, e é mais um confronto direto, né, contra o Novo Horizontino. O Novo Horizonte tem uma parada dura nesse meio do caminho ainda, que é o Grêmio, né? É em Novo Horizonte, mas é um Grêmio que vem renovado, com as forças renovadas aí com o Renato Gaúcho do comando, então é complicado. Provavelmente, semana que vem o Guarani tem essa chance aí de realmente vencendo, sem depender de ninguém, deixar a zona de rebaixamento se caso voltar, né? E a tabela, claro, que se você vencer se torna uma tabela boa, né? E é uma tabela de confrontos. Contra o Novo Horizontino vai ser um confronto. Aí depois tem o CSA. Depois tem o CSA. Difícil, eu acho muito complicado o Novo Horizontino vencer o Grêmio. Mesmo jogando aqui no Jorge, aqui, né? Dá a impressão que é Novo Horizontino. Pertinho, né? Só 500 quilômetros falando, né? Aqui pertinho. É logo ali um tirinho. É logo um tirinho. Mas eu acho muito difícil o Novo Horizontino pontuar, mesmo jogando em casa diante do Grêmio. Então ele vem para Campinas meio que para jogando a vida, né? Mais uma exemplo do Guarani. O Guarani teve guerra com o Vila Nova, com o Operário, aliás, com o Operário, inclusive, com o campo encharcado, molhado, pesado, pelo amor de Deus. E vai ter o Novo Horizontino também pela frente. Agora, e na sequência o CSA. O ponto preocupante é a ausência do Giovanni Augusto, né? Exatamente. Que é o cara que, nessas finais, ele teria que estar.
Não tem jeito, o Guarani vai precisar dele. Pode vencer o Novo Horizontino? Claro que pode. O Giovanni Augusto também não é o Messi. Mas é um cara que ele estando bem, ele ajuda, ele é a referência técnica desse time. E tinha que entrar com a cabeça um pouquinho mais fria, mais tranquilo pro jogo, sem reclamar muito. Deixa outro reclamar. Deixa outro. Bota lá o Rodrigo Andrade, que quase não toma cartão pra reclamar. Ele é muito importante, é um cara importante, sim. É um cara que vai fazer muita falta, independente do que aconteceu contra o Novo Horizontino. Acho até o Guarani favorito, mas sem o Giovanni Augusto, perde muito ali na criação, né? Sem dúvida nenhuma. Precisa de mais. O Giovanni Augusto não estará contra o Novo Horizontino, portanto, na semana que vem. Ele que foi expulso. E quando voltar contra a equipe do CSA, ele já volta pendurado. Porque ele tinha 2 cartões, tomou um cartão amarelo ontem, estaria suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas depois ele toma amarelo e vermelho. Então esse amarelo, o primeiro amarelo é cancelado, ele está suspenso pelo vermelho, mas ele volta pendurado com 2 cartões. E aí vai ter que jogar no limite num campeonato difícil, né? Pra você segurar, não tomar o 3º cartão. Vai ter que colocar aquele... um tapa ali na boca, verdade. Um comedimento na hora de ajudar na marcação. Tem que tomar mas a gente brinca assim, mas não pode ficar de fora. É um cara muito importante nessa campanha de recuperação. Muito bem, pra gente fechar, hoje tem Flamengo e São Paulo, Carlão. O Bolachinha já gravou, né? Esquece, irmão, ontem. Esquece, irmão. Esquece. Tá bom, já tá falando. Agora se acontecer o contrário, como é que faz? E aí, se for o contrário? Ferrou, irmão. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Flamengo tem um caminho muito mais tranquilo que o São Paulo para chegar à decisão. Muito bem, a gente volta a falar de esporte amanhã, 11h30 da manhã, Carlão. Valeu, cabelinha. Um abraço, até lá. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.